Boa noite, gente boa. Bem-vindos a mais um episódio do Cogito, na temporada 5 da série de conhecimento. Hoje vamos falar sobre o que vai mudar com a internet das coisas. Para falar sobre este tema muito interessante, está connosco o professor do Instituto Superior Técnico, Miguel Pupo Correia, que é professor catedrático e investigador do INESC-ID. É também vice-presidente do Departamento de Engenharia Informática e co-chair da European Blockchain Partnership e ainda membro no executivo da direção da Associação .pt. Tem estado envolvido em muitos projetos de investigação internacionais e tem mais de 200 publicações científicas. Boa noite, professor. Por estar com o Cogito. Obrigado por partilhar o seu tempo e o seu conhecimento connosco. A primeira pergunta é essencial. O que é a internet das coisas? Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite para aqui estar. Portanto, é um prazer. Não estou a ver as pessoas, mas suponho que estejam aí desse lado. Não devia ter ligado o Facebook. O que é a internet das coisas? Bom, acho que é um fato evidente, mas nem mais evidente agora quando começou a pandemia, que nós usamos os computadores para muitas coisas, né? Tanto portáteis, como de secretária, né? Algumas pessoas levaram o computador de secretária para casa, outras já tinham portátil, não foi preciso, quando em março do ano passado. Talvez seja um bocadinho menos evidente que há outras coisas que são computadores, não é? Portanto, o telemóvel é um computador. Às vezes digo a brincar aos meus alunos mais novos, não é? Não sei se vocês sabem, mas os telemóveis também serviam para fazer chamadas, não é? Não é só um computador, não é? Também serve para fazer chamadas. Os tablets são computadores, não é? São computadores que não têm teclado, não têm rato, são assim um bocadinho fora do comum, mas são computadores. E estão ligados à internet. Portanto, talvez ainda menos evidente é que há mais um conjunto enorme de computadores que nós usamos todos os dias. Não todos os dias, mas alguns todos os dias. Não é? Portanto, estes smartwatches são computadores, não é? Os relógios. Os sensores de dados vitais, não é? O Fitbit e as armbands, aquela coisa que as pessoas levam para correr, não é? Portanto, e que enviam para o telemóvel as leituras, são computadores. Aqueles óculos smart, não é? Apareceram os da Google, depois desapareceram e agora estão a aparecer de várias marcas, Ray-Ban, etc. São computadores. Sensores de insulina, pacemakers, portanto, são coisas do corpo, não é? Portanto, saindo do corpo, não é? As molduras das fotografias digitais, não é? Que a pessoa põe, aquilo vai mudando a fotografia, são computadores. Há frigoríficos que têm computadores, não é? Portanto, e que permitem dizer, olha, já se acabaram as cenouras e os ovos, não é? Portanto, há sensores de consumo de energia, portanto, a EDP, por exemplo, já lê muitas vezes a eletricidade remotamente, sem necessidade de ir à casa das pessoas, porque aquilo é um computador, comunica com eles e diz, olha, esta pessoa gastou não sei quanto este mês. Interruptores de controle remoto com a Alexa e o Google Home, não é? Que a pessoa diz, Alexa, liga a luz do quarto, ou liga o aquecimento do quarto, ou liga o ar-condicionado. Portanto, os animais de estimação, não é? Os cães têm um chip, não é? É um computador. Os animais de grande porte, as vacas, cabras, etc., coisas que a pessoa faz criação, têm computadores. Os carros, obviamente, têm computador. Não é? Aliás, os carros é curioso que não lhe chamam computador, chamam centralina, mas é um computador. E cada vez mais os computadores dos carros, o computador estava invisível, não é? Estava lá escondido atrás, mas agora está-se a tornar visível, não é? Começa a ter ecrã, a pessoa liga ao telemóvel, ao computador do carro, etc. Tem apps. Os edifícios, para a luz, para a climatização, as câmaras de vigilância. Portanto, todos esses computadores estão à nossa volta e que são cada vez mais, né? As lâmpadas que se ligam automaticamente, que a pessoa diz à Alexa ou ao Google Home, etc. Portanto, estão a ficar interligados pela internet. Okay? E isso é a internet das coisas. Portanto, quando há coisas que já não são os computadores convencionais, que a pessoa está aqui com o laptop, que passam a ser computadores ligados pela internet. Portanto, o número de dispositivos na internet explodiu à conta dessas coisas. Não é? Já não são computadores, já não é o computador de uma pessoa. Se cada pessoa tivesse teríamos 7 ou 8 bilhões de computadores, não é? Mas são coisinhas à nossa volta que são computadores. Eu li um artigo há uns tempos em que estimava que daqui a 3 ou 4 anos iriam existir 100 mil milhões, não é? Ou seja, hoje há perto de 8 mil milhões de pessoas, portanto 100 mil milhões é Exato. Mais de 10 vezes o número de pessoas que... Sim. Portanto, eu acho que esses números são sempre conservadores. Certo, né? Certo, claro. Vão sempre aumentando. Claro, exatamente, só podem aumentar. Aquilo que o João está a dizer que é importante é que, e é o propósito desta conversa que estamos aqui a ter hoje, é que a internet das coisas já existe há muito tempo, mas agora espera-se que ele dê um grande salto, como o João acabou de dizer, através do 5G. Portanto, o 5G vai permitir muito mais capacidade de velocidade, menor latência e, sobretudo, maior ligação de equipamentos por quilómetro quadrado,
o que permite, chegámos a números como o João acabou de referir. Na sua visão, nos próximos 5, 10 anos, e o 5G é um negócio há 10 anos, o que é que espera que vai acontecer? O que é expectável? Se calhar só explicando rapidamente o que é o 5G. Sim, o 5G é uma fantástica, né? Portanto, as pessoas falam de 5G, né? Portanto, há pessoas que dizem que o 5G é uma maravilha, vai salvar o mundo, há pessoas que dizem que o 5G vai destruir o mundo, há tudo, né? Mas o 5G é uma tecnologia de rede, né? Portanto, serve para ligar computadores à internet, ou computadores entre si, por exemplo, à internet, como há outras, né? Portanto, começámos por ter cabos, né, ligados aos computadores, para ligá-los à internet ou em rede. Depois passámos a usar o Wi-Fi e as redes celulares, né? Portanto, o GSM, o 3G, o 4G e agora vem o 5G. Portanto, o que é que o 5G tem de novo? Por um lado, tem muito mais velocidade. Portanto, a capacidade de descarregar dados é muito maior do que o 4G, que também já era muito maior do que o 3G, que também já era muito maior do que o 2,5, que era o GPRS. Portanto, tem vindo sempre a aumentar. Portanto, e esse progresso é expectável e era o que se esperava. Portanto, no 5G eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi, além disso, preocuparam-se com reduzir o atraso no acesso. Porque isso, o 4G e o 3G não tentavam resolver esse problema. E como é que se resolve o atraso no acesso? Portanto, já agora, porquê é que há atraso no acesso? Bom, por duas razões fundamentalmente. Não é? Uma, aquilo que nós podemos estar a ser pode estar longe. Não é? Portanto, a pessoa pode estar a aceder a um site que está na Austrália, tem que atravessar todo o mundo. Portanto, as comunicações, assim, de base, andam a uma velocidade perto da luz, né? Mas demoram a ir os pedidos e a voltar as respostas. Né? Este animal não é a internet das coisas, ok? Esse ainda não está ligado à internet. Free. IoT free. Pronto, e então a solução para o acesso ser mais rápido é colocar os dados ou os sistemas a que nós queremos aceder mais perto. E é isso que permite o 5G. É uma arquitetura que permite colocar nas antenas que nós usamos, nas antenas que andam espalhadas pela cidade, né? Às vezes vemos no topo dos prédios uma antena, ou às vezes umas coisas parecem umas árvores e que são antenas, né? Permite colocar lá software para fornecer dados, para fornecer aquilo que for preciso. E então o atraso é muito curto porque é o tempo de ir ali até, não sei, aqui a 100 metros ou 200 metros e voltar. O que é que vai mudar? É latência, Miguel. Exatamente. Latência é o termo técnico, técnico. Para velocidade, o termo técnico é a largura de banda. Mas, portanto, o que é que isto vai mudar? Portanto, o Wi-Fi tinha também um problema. Quando há uma rede Wi-Fi, fantástico. Quando há aqui, como no meu prédio, que há dezenas de redes de Wi-Fi, aqui à volta, há muitas interferências. Claro. Sim, em bom português é isso, né? Portanto, em informatiquês diríamos há colisões, portanto, e reduz a velocidade. Claro. Portanto, o que vai mudar... Sim. Não, diga. Conclua. Portanto, o que vai mudar é as redes em toda a parte, né? Portanto, eu acho que até mais visível do que as redes em toda a parte vão ser os ecrãs e as apps em toda a parte. Portanto, parece-me a mim que o que vai acontecer é vamos ter muito mais ecrãs em casa, muito mais ecrãs em casa em sítios inesperados, como por exemplo em mesas ou projetados, né? Por exemplo, há filmes, não sei se já viram, né? Projetado no braço. Né? Portanto, ecrãs nos carros, ecrãs no escritório, ecrãs no metro, né? E as pessoas a interagir com as suas apps em todos esses sítios de uma forma mais conveniente do que o telemóvel. O telemóvel, não sei se as pessoas já repararam, o telemóvel o smartphone, não é? O telemóvel inteligente com apps, é uma tecnologia muito, muito recente, tem uma dúzia de anos. Parece que esteve sempre connosco, mas não esteve sempre connosco. Okay? Tem uma dúzia de anos. E é altamente inconveniente. Aliás, as pessoas às vezes usar os telemóveis, acontece comigo, a pessoa ao fim de muito tempo fica com dor na mão. Né? Portanto, aquilo não... Portanto, é uma coisa fantástica de tecnologia, mas claramente é uma tecnologia que vai morrer em breve. Portanto, em breve, pode ser 5, 10 anos. Né? Portanto, eu acho que isso vai mudar. Né? Estas coisas vão começar a estar em toda a parte e não num dispositivo que a pessoa tem que agarrar e que não dá assim muito jeito. O que ia perguntar era um bocadinho na sequência dessa história que nos estava a contar das várias tecnologias de comunicações. O 2G, digamos que teve uma killer application, ou seja, uma aplicação mestre que foi um bocadinho as mensagens. O 3G
uma questão mais empresarial, os e-mails, e começaram ali alguns vídeos. O 4G claramente foi a afirmação do vídeo e talvez as apps, não é? As apps, aquilo que vulgarmente chamamos as apps. E o 5G barra a IoT, não é? Ou seja, essa arquitetura que permite as duas coisas porque o que me está a dizer é mais ecrãs, mas é um bocadinho, dá a ideia que é um bocadinho a lógica da força e não da inteligência, não é? Ou seja, não é uma aplicação, uma coisa nova, é aquilo que já há, mas melhor, não é? Ou é verdadeiramente coisas novas? Boa pergunta. Eu hoje não trouxe a minha bola de cristal. Estou a brincar. Mas não sei bem. Eu acho que a inteligência não precisa propriamente do 5G, não é? A inteligência das coisas. A inteligência é um nome giro, não é? Mas na realidade é uma sofisticação nos algoritmos que são executados que é superior e que de algum modo imita a inteligência humana, não é? Mas não há aí um salto gigantesco em relação ao que havia no passado, não é? A inteligência artificial é uma disciplina da informática com 60 anos. Ok, não nasceu ontem. Portanto, é possível que sim, portanto, mas eu acho que o que vai de certeza aumentar é a capacidade de enviar dados multimédia, né, vídeo, som, etc. E como tal torná-los mais frequentes em sítios que eram inesperados, né, os tais ecrãs em toda a parte, as apps em toda a parte, etc. A inteligência está associada, mas eu acho que a inteligência aconteceria mesmo sem isto. Né? Portanto, a inteligência no sentido da sofisticação dos algoritmos, da sofisticação da interação com as pessoas. Por exemplo, uma coisa que ainda usamos muito pouco e que vai se tornar banal de certeza será a interação por voz. Né? Portanto, hoje em dia, quando a pessoa quer datilografar um texto, pode ditar. Portanto, não sei, se utilizar um telemóvel, não é? A pessoa pode ditar aquilo, mas dá imensos erros, e torna-se inconveniente por essa razão. Portanto, esta interação de voz com as coisas, com os dispositivos que estão em toda a parte, parece-me inevitável. Sim. Portanto, acho que vai ser uma grande, grande diferença. Uma das coisas que me parece é que no início, na sua intervenção inicial, falou de um conjunto muito grande de computadores que, estando ligados à internet, no fundo, criam a internet das coisas. Mas há também hoje em dia uma voracidade pelos dados, não é? Ou seja, porque cada dispositivo desses seja um produtor de informação que depois sirva para qualquer coisa, para manipular, para trabalhar, para padronizar, para entender, para projetar, para outro tipo de utilizações. Mas isso implica, lá está, aí é que, por exemplo, numa empresa, as empresas têm muitos sistemas, CRMs, ERPs, mas eu não quero usar aqui termos, mas têm muitos sistemas e por vezes têm dificuldade que esses sistemas casem uns com os outros. E estamos a falar num micro-universo. Agora aqui num macro-universo de milhões de dispositivos ou de milhares, ou visto na pessoa, na família, na cidade, uns milhares, onde é que está a capacidade de orquestrar todas essas coisas? Como é que isso vai fazer? Mais uma pergunta difícil. Portanto, há sempre uma solução que é não orquestrar, como acontece com os telemóveis, né? A pessoa usa as apps que lhe apetecem, né? Portanto, vai para o trânsito, usa o Waze, vai para ver filmes, vê o YouTube ou o Facebook ou uma coisa qualquer. Portanto, isso fica na mão do utilizador usar esta ou aquela. E depois há algum nível de integração que vai aparecer. Né? Por exemplo, a Google oferece o Google Docs e a pessoa pode usar várias aplicações e existe alguma integração entre elas. Então, acho que é essa a solução. Até haver uma integração total, acho que até é desejável que não exista. Não é? Sim, cria então, problemas. já vai ser uma calamidade, claro. uma calamidade para a privacidade. Não haver também integração das aplicações é uma calamidade ainda pior. Mas não eu acho que a pressupõe, orquestração é assim. a Internet of Things, digamos, na sua versão de transformação, não pressupõe uma certa capacidade das coisas se Por exemplo, se virmos alguns exemplos que há bocadinho falou de gestão de energia, uma coisa é vermos, ok,
um contador, a EDP, controlar remotamente a energia e receber a contagem. Tudo bem. Outra coisa é uma rede inteligente de eletricidade em que eu ligo o carro elétrico, hoje a casa vai buscar um bocado de energia ao carro elétrico, o carro elétrico está cheio, mas amanhã devolve-me. Outra coisa é eu injeto produção dos painéis fotovoltaicos na rede, outras vezes estou a comprar eletricidade. Ou seja, é daí, digamos, que vem a diferença, sendo que obviamente cria esses problemas que disse de privacidade e que isso implica muita informação a circular, mas o caminho para que a internet das coisas se concretize numa lógica verdadeiramente transformadora não implica isso, não implica essa interligação? Algum nível de interligação existe, não é? Tanto a interligação à internet, não é? Tanto já é algo extraordinário, né? E que tem os anos vão passar, né? Agora já são umas décadas, né? Mas esse problema de interligação inicial, né? Quando no início havia 2 computadores, eles não falavam entre eles, né? As pessoas começaram a pensar nesse problema, mas como é que eu vou pôr 2 computadores a trabalhar um com o outro? Portanto, e há um modelo conceptual que nós estamos em informática, torturamos os nossos alunos com aquilo, quer dizer, ensinamos aos nossos alunos, em que dividimos os problemas em camadas. Começa com a camada física, né? Portanto, como é que eu vou ligar um computador a um computador que está aqui ao lado, né? E vai até ao nível de aplicação, né? Portanto, até à web e coisas assim. E depois há camadas superiores, né? Portanto, agora, ok, já tenho aqui várias aplicações web, por exemplo, tenho as da Google, as do Facebook, etc. Como é que vou pô-las a comunicar? E há soluções para isso, né? Portanto, há as APIs, que é um tema que se fala hoje também, é um termo muito técnico, muito informático, que existe há muitos, muitos anos, mas que agora começou a sair desse domínio muito técnico, que tem que ver com a capacidade de interligação, portanto, fornecer interfaces às quais os outros podem ligar. Portanto, isso é parte da solução para esta interligação. Depois haverá empresas que têm controle de várias aplicações e conseguem interligá-las só por si, há outras que interligam com base nestas APIs, etc. Mas, por exemplo, hoje em dia temos a Apple e o Android, temos o iOS da Apple e o Android, e mesmo assim há muitas aplicações que só correm em cada um desses universos, não é? Sim, sim. E também há tomadas elétricas diferentes por os vários países, e também há portas de computadores diferentes, ou seja, mesmo coisas Sim. relativamente que já existem há muito tempo, tem uma certa dificuldade de normalização. Teremos isso na IoT? Sem dúvida, por razões comerciais, né? Tanto, até havia uma piada antiga, tanto, esse problema é antigo, né? Tanto, e começou a surgir precisamente a normalização, a standardização, né? Portanto, vamos lá definir interfaces normalizadas, que são iguais para todos, ou outras coisas normalizadas que são iguais para todos, depois todos usamos estas e assim conseguimos todos comunicar. E depois as empresas boicotam isso sempre, né? E além disso, os standards, as normas também tendem a aparecer como cogumelos, né? Então, havia uma piada antiga que dizia: uma coisa que eu gosto muito nos standards é que há tantos dos quais eu posso escolher aqueles que me apetecem, né? Posso este, aquele, né? E depois assim conseguimos não interligar nada, porque... Claro. Mas por razões comerciais é claro que essa incompatibilidade existe e vai continuar a existir. Porque é que as coisas da Apple não são compatíveis com as da Google? Porque não interessa a nenhum dos dois, né? A nenhum dos dois mundos, né? Claro. Mas aqui, por isso é que eu digo, nesta é que há aqui interesses diferentes, porque também se pode fazer negócio se as coisas comunicarem umas com as outras, não é? Ou seja, há alturas e há escalas em que faz sentido a separação, e há outras escalas em que faz sentido uma certa capacidade de unificação. E no Android e na Apple vê-se muito isso, né? Portanto, a Apple tem uma estratégia fechar, ok? O meu mundo é fechado, né? Portanto, só quem se quiser compatibilizar com o meu mundo é que entra. O Android é completamente aberto, né? Portanto, quem quiser pode entrar, pode fazer aplicações, é tudo aberto, portanto as pessoas conhecem o código, etc. Não estou a dizer que seja propriamente melhor, mas não estou a dizer que são estratégias diferentes, né? Portanto, uma é de interoperabilidade e a outra é de fechar muitas vezes por uma questão de estabilidade, não é? As coisas da Apple são muito mais estáveis do que as outras por serem fechadas, portanto eles controlam. Por exemplo, a Apple durante muitos anos não tinha interface USB. Porquê? Porque eles eram esquisitos e não gostavam do USB? Não, porque o USB dá imensos problemas de estabilidade nos equipamentos. Não é? Portanto, uma vez era a Microsoft dizia, pronto, assim é uma pessoa, pessoas de confiabilidade, da área da fiabilidade dos sistemas informáticos, mas sabem qual é a área da Microsoft em que as pessoas ficam menos tempo? Nós, sei lá, eles disseram USB, porque o USB é onde há mais problemas. Aquilo é...
E nós achamos curioso. Mas agora Portanto, a União Europeia agora quer obrigar os iPhones a terem uma USB. Se é que não obrigou já, não sei se já obrigou, por acaso. Pois também não sei. Se os novos não têm que ter já. Mas é mais por causa da questão dos carregadores e de evitarem mais questões ecológicas do que propriamente questões informáticas, digamos assim. Uma dimensão que me deixa um bocadinho às vezes perplexo é que todos esses dispositivos que mencionou que estão por todo lado, se calhar todos eles conseguem ter alguma sofisticação, proteção, capacidade de segurança. Mas se pensarmos em aquelas etiquetas que estão nos supermercados com os preços, em os RFIDs, pensarmos alguns chips muito simples, isso tudo que também têm esse poder de se ligarem, isso não vão ser constantes problemas de segurança, se uma pessoa em casa tiver uma série de coisas dessas, porque na verdade isso pode ter, digamos, largura de banda para ser pirateado, mas não ter largura de banda para ter um sistema de segurança sofisticado, não é? Sim, isso é um problema inegável, não é? Portanto, a cibersegurança é um problema gigantesco. E é um problema... Eu trabalho em cibersegurança, ok? Então digo isto com segurança que é um problema insolúvel, não é? E eu explico isso de uma maneira muito simples. Temos um problema extremamente, muito mais simples, incomparavelmente mais simples, que é o problema da segurança nas nossas cidades, não é? Não haver assaltos, não haver homicídios, não haver atos de violência, etc. Está resolvido? Não. Isso é um problema com milhares de anos, que é para não dizer milhões de anos, e não está resolvido. Portanto, a cibersegurança é um problema muito mais complexo, porque os sistemas informáticos são muito mais complexos, embora a informática cria o problema e também ajuda a resolvê-lo. Também temos essa coisa positiva. Mas estou convencido que nunca vai ser resolvido. Vai ser gerido, e pode ser gerido, naturalmente. Isto não é um pandemónio, as pessoas conseguem viver. Mas resolvido completamente não vai conseguir. Não vai ser resolvido. Quando os sistemas informáticos começam a estar em toda a parte, esse problema é gigantesco. E é um problema que já temos. Portanto, tivemos um grande ataque no início do ano contra um pipeline, não é? Portanto, uma canalização que levava petróleo nos Estados Unidos e criou uma espécie de, apagão não é o termo, não é? Portanto, mas criou uma grande falta de petróleo na costa leste. Foi uma coisa deste estilo. Portanto, os sistemas informáticos de repente estavam ligados à internet e estavam a controlar um sistema crítico e que não tinha nada a ver com a informática. Não é? O óleo, o petróleo não é uma coisa informática, é uma coisa física, não é? Portanto, estes problemas são tremendos. Né? Que há uns tempos havia um cartoon, né? Havia dois cartoons, um que dizia, olha, veja lá, não quero uma firewall, que é um dispositivo de segurança para a sua torradeira. Né? A resposta é não, eu não quero uma firewall para a minha torradeira. E outro que dizia, a minha casa crashou, né? Portanto, o frigorífico desligou-se, a torradeira não se desliga, as portas não abrem, as luzes não desligam. Mas, por exemplo, ainda a semana passada, creio eu, até as pessoas, os donos da Tesla, não conseguiam entrar no carro porque entrou uma release qualquer aí num update de software, correu mal e as pessoas por isso simplesmente não entravam no carro. Portanto, se ficarmos à porta um dia de casa, fora de casa, se calhar será por uma coisa desse género. Portanto, esse mundo. Mas de qualquer maneira eu aqui referia-me até um bocadinho àqueles dispositivos um bocadinho mais estúpidos, ou seja, são suficientemente inteligentes para poderem ter uma ligação. Mas esse da torradeira, precisamente, ter uma torradeira ligada à internet, não sabem para quê, mas há quem pelo menos máquinas de café, já vi exemplos de máquinas de café ligadas à internet. E isso pode ser algo... Já uma ideia, se quiseres. Então, as torradeiras começam a fazer tatuagens nas tostas conforme o design do dia. Pois, lá está. Vais ver que há muita gente a pagar por isso. Se calhar. Não, mas há um modelo que, e agora este não é criatividade, é mesmo a sério, que é um modelo de torradeira que não sei como é que se chama, mas que imprime informação sobre o tempo atmosférico na torradeira. A temperatura, se está sol, Eu sabia. Então, olha, lá está. Na prática. Então, se calhar tem que estar ligado à internet, que é para saber qual é que é o tempo do dia. Pronto. Exatamente. Lá está, deve ser por isso, se calhar. Pronto, então já está. Afinal, a ideia é criativa, mas já alguém a ter. Mas pronto. É um problema de segurança tremendo. Alguém ataca aquilo e vai estar a chover e aquilo põe o sol e depois a pessoa sai sem guarda-chuva. Não, mas, por exemplo, uma coisa desse género podia incendiar a casa, por exemplo, não é? Pois pode.
claro. É simples, mas e ainda por cima imagino que a segurança de uma torradeira, mesmo que não deva ser, quem faz a torradeira e põe ali um dispositivo de IoT, se calhar não se preocupa tanto com a segurança assim, não é? Pois. Como quem vende um computador com outras funcionalidades. Exatamente. Portanto, Portanto, houve um grande ataque informático que foi feito com câmaras de CCTV, não é? Câmaras de vigilância, que eles entraram, as câmaras estavam pouquíssimo protegidas, não são dispositivos informáticos, são câmaras, e então invadiram dezenas de milhares e com isso lançaram um ataque de negação de serviço, um ataque, mas que deitou um bocado a internet abaixo durante, já foi há uns anos. E uma das coisas que a internet das coisas vai permitir é uma certa autonomia dos objetos. Fala-se muito da condução autónoma, mas também estamos aqui a falar de torradeiras autónomas e frigoríficos autónomos e espero que bisturis autónomos não, mas por aí fora. A questão é da percepção, ou seja, o impacto social que esta nova tecnologia vai ter. Ou seja, até agora a tecnologia está por todo lado, mas não carregamos e desligamos, não temos esse controle para o cidadão comum. De repente, o cidadão comum vai começar a ser rodeado por uma inteligência não humana que está em todo lado. Nós temos agora assim de uma pandemia, uma coisa quase tão óbvia, que as pessoas estão doentes, há um vírus, vamos tomar uma vacina, vamos tomar cuidados para que as pessoas não sejam infectadas. E de repente uma coisa tão óbvia até é contada por muita gente. Esperem uma grande reação da parte do cidadão comum em relação a esta grande invasão da tecnologia no nosso dia-a-dia, ou pelo contrário, as pessoas vão perceber que as vantagens são tão óbvias que vão aderir? Eu acho que as pessoas estão a aderir sem sequer reparar, não é? Portanto, o telemóvel, o carro, o Alexia, né, em casa, todas essas coisas, as pessoas vão aderindo. De facto, uma coisa interessante da Internet of Things não é agora, você não tinha, agora começa a ter. Não. Certo. A pessoa não podia mandar desligar uma luz, dizendo luz, desliga-te e liga-te. Mas algumas pessoas já têm o Alexa em casa, ou o Google Home em casa, portanto, e conseguem fazer essas coisas. Acho que isso vai depender também dos países, das culturas. Portugal é muito menos cético nessas coisas do que outros países. Há uns tempos uma filha minha encontrou uma loja, uma pequena banquinha onde tinha um autocolante para colar atrás do telemóvel para proteger do 5G, né, das energias do 5G. E ela tirou assim uma fotografia discretamente, mas a senhora disse isso, pois as pessoas em Portugal são muito céticas. Pois, tem um ceticismo saudável. Portanto, eu acho que as pessoas em Portugal aderem muito à tecnologia, aderem ao multibanco, MBWay, Via Verde, etc. Portanto, que até são coisas do estilo Internet of Things, não é? A pessoa pode chamar-lhe Internet of Things ou não, mas são muito desse estilo. Mas há outros sítios onde podem resistir, não é? Mas estas coisas, não sei se a resistência terá grandes efeitos práticos, não é? Portanto, se calhar algumas pessoas irão viver para uma cabana longínqua, mas não em Portugal, porque não há cabanas longínquas de nada. Somos um país pequeno, mas nos Estados Unidos, para fugir da tecnologia, podem ir para uma cabana lá, cercada só por ursos. E são, digamos, situações extremas de pessoas que, aliás, é um fenómeno semelhante, se calhar, ao dos antivacinas e esse tipo de cenários. Mas a fadiga digital é uma coisa que pode ser determinante também em algumas das tendências que hoje em dia parecem existir, não é? Eu acho que isso é inevitável, não é? Porque já estamos a passar por isso e ainda nem sequer estamos embebidos pela Internet of Things, não é? Portanto, estamos a passar por isso com os smartphones, com a televisão, etc. Portanto, as pessoas estão muito dependentes, não é? Há aquele documentário muito interessante do Netflix chamado a rede social, não é? Portanto, fala sobre isso, não é? Sobre as redes sociais e sobre pessoas que estão viciadas. Há uma cena muito engraçada que uma família que decide, agora durante o jantar, vamos pôr aqui os telemóveis dentro de uma caixa para ninguém mexer, não é? Depois, a certa altura, já não aguentam mais. Alguns dos miúdos, dos mais novos, saem, levantam-se e partem a caixa para tirar o telemóvel de lá de dentro. Porque é viciante. Agora, se começarmos a ter ecrãs em toda a parte, se começarmos a ter apps em toda a parte, né?
estarmos ainda mais rodeados destas coisas, em vez de ser no telemóvel, que apesar de tudo é uma coisa pequena, né? A pessoa pode estar fora, e vê-se livre dele, portanto vai ser pior, né? Mas acho que vai haver uma queda nesses excessos e depois as pessoas vão ter que começar a controlar, como aconteceu com outras coisas, né? Como aconteceu com a televisão. Há pessoas que são viciadas em televisão, não é? Tem a televisão ligada o tempo todo. Há outras que pensam, calma, vou ligar a televisão para ver os programas que eu quero ver, não é? Para a televisão ficar aqui a tocar em minha casa todo o dia. Não é? Portanto, há exageros e depois há reações. Acho que isto, com a internet das coisas, acho que também vai acontecer. Como está a acontecer com as redes sociais, através dos telemóveis, etc. Mas depois há de haver uma reação, não é? As pessoas vão pensar, calma, ok, portanto, espero que não comecem a queimar os livros. Mas... O Miguel é professor, a escola é um sistema que, enfim, a escola universal foi inventada com a Revolução Industrial, evoluiu, claro que evoluiu bastante, mas no essencial ainda tem muito daquilo que foi a Revolução Industrial. O que é que a tecnologia que aí vem, a internet das coisas incluída, poderá ajudar à aprendizagem? Não ao ensino, à aprendizagem. Essa pergunta foi inesperada. Por acaso, curiosamente, nós usamos um bocadinho os dispositivos. Uma coisa que funciona muito bem nas aulas é obter feedback dos alunos. Às vezes a pessoa pergunta, tem uma aula com 5 pessoas, 80 pessoas, alunos, né, e pergunta, então o que é que acham sobre isto? Acham que sim ou que não? Portanto, quem é que acha que sim? Certo, Ninguém. Certo. Quem é que acha que não? Ninguém. Quem é que se abstém? Ninguém. Okay. Há aqui gente. Não, morreram todos. Exato, ninguém. E depois utiliza-se uma aplicação, por exemplo, o Kahoot. Há outras. Há uma popular lá no nosso departamento que é o Kahoot, que permite inserir feedback através do smartphone. E aí respondem. Se não tiverem que pôr a mão no ar, se tiver que introduzir o telemóvel, respondem. Portanto, e é interessante porque a pessoa pode fazer perguntas um bocado mais ricas do que se faz oralmente, dando várias hipóteses, dando, por exemplo, 4 hipóteses de resposta e depois vê-se, por exemplo, em tempo real, ou vê-se o resultado no fim, no quadro, e é uma coisa que funciona muito bem. Por acaso não faço mais por dar trabalho também, preparar as perguntas no Kahoot, mas é uma coisa que com esta geração funciona bem. Mas com o 5G é expectável que nós podemos ter acesso já a hologramas e a sistemas tridimensionais para nós percebermos melhor como funcionam as coisas, no geral, seja biologia, seja química, seja o que for. É expectável que isso aconteça? Claro que sim. Se precisamos do 5G ou não sei. Não sei se é essencial, não é? Mas essas coisas de interação mais rica e que precisam de mais velocidade e menor atraso, né? Menor latência, sem dúvida que vão beneficiar do 5G. Ok. Professor, nós estamos aqui, enfim, à beira de mais uma revolução económica e social. O que é que não vai acontecer? Como é que Portugal se está a preparar, quer em termos académicos, de tecnologia e economia, para esta nova vaga que aí vem? Como é que Portugal se está a preparar? A que nível, não é? Era suposto, nesta altura, pessoas como o professor estejam já a fazer sessões com empresas, com o governo, para criar estratégias de desenvolvimento económico. Sim, portanto, estratégias há. Antes, não é depois. Estratégias há. Portanto, o governo criou este programa chamado Encode 2030, né? Que reuniu aqui uma série de coisas nesta área, né? Desde a divulgação dos mais novos, a ciência, a tecnologia, a inovação, etc., que fez uma série de coisas. Portanto, e uma delas tem sido desenvolvida algumas estratégias, né? Portanto, uma estratégia para a inteligência artificial, para a supercomputação, eu penso mais uma que agora não me recordo. Talvez venha a haver uma só blockchain. Portanto, há uma que não tem muito a ver que não foi neste contexto que apareceu, mas para a segurança do ciberespaço, né? Para a cibersegurança, surgiu mais no contexto militar e da cibersegurança mesmo, né? Portanto, há o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança, portanto, tem esse pelouro da segurança do mundo digital. Portanto, e têm surgido essas estratégias. Talvez mais do que estratégias que correm o risco de ficar no papel, portanto, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, vulgo Bazooka. Surgiram, de facto, imensas ideias de projetos
com empresas e com universidades, né? Portanto, eu participei em 2 propostas, penso eu, portanto, e houve muitas, o técnico participou em muitíssimas, mas o Departamento de Engenharia Informática também participámos em muitíssimas, envolvendo empresas e universidades, mas estão ao nível da proposta, né? Portanto, foram propostas e agora estamos a aguardar se haverá financiamento para executar essas propostas ou não. Coisas muito interessantes, não? No âmbito da identidade digital, da blockchain, da Internet of Things, etc. E isso tem potencial depois, claro que as coisas começam por ideias, mas tem, digamos, potencial para se alinhar com um género de uma estratégia, que afinal de contas a bazuca é uma coisa, mas o plano supostamente de resiliência não é só de resiliência, não é? Também tinha era recuperação, resiliência e supostamente tinha uma estratégia por detrás. Há alguns traços de estratégia que estas novas tecnologias possam ajudar a catapultar, porque, por exemplo, a sustentabilidade, isso não é uma questão de estratégia do país, tem que ser uma questão de estratégia do mundo, também é uma área onde os municípios precisam de gestão de resíduos, otimização da mobilidade, dos transportes, da energia, tudo isso. Portanto, em que é que Portugal pode ter aí alguma diferença em relação a outros, para além daquilo que é igual também? Isso é uma boa pergunta, né? E é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que este mundo digital é um mundo global, né? Portanto, nós não vamos estar a competir com Espanha, né? Nem com o resto da Europa, né? Vamos estar a competir com o mundo todo, né? Portanto, e o mundo todo inclui países relativamente conhecidos, não sei, América Latina, América do Norte, né? Esses nós conhecemos bem, mas também países muito desconhecidos, né? Podemos ter competição das Filipinas, China, das Coreias, portanto, África do Sul, né? Portanto, são países que são culturas que são muito longínquas para nós. Então, eu acho que nós temos... Portugal tem uma coisa muito boa, né? Portanto, quando nós estamos apertados, mexemos. Tem uma coisa muito má, quando não estamos apertados, não nos mexemos. Mas, de facto, as nossas crises, quando são profundas, têm sempre uma certa tendência a gerar reações. Mas bem, não reagimos. Mas não sei o que é que nós temos capacidade de fazer realmente único no digital. Não sei qual é a nossa vantagem competitiva. Nós temos uma vantagem, temos uma característica boa, temos muitas pessoas formadas nesta área. Não é? E precisamos de muitas mais. Não é? Mas as nossas universidades formam, não sei, umas largas centenas, talvez, de bons profissionais de informática todos os anos. E precisavam de formar muito mais, mesmo para o consumo imediato das empresas. Portanto, isso é uma capacidade importante e até uma capacidade que tem puxado empresas estrangeiras para cá, não é? O Google está a abrir um escritório, portanto, e há outras assim. No domínio da blockchain, são empresas pequenas e que não dão tanto nas vistas, mas há muitas empresas que estão a vir para Portugal. Mas se isso nos coloca propriamente à frente, eu acho que nos coloca realmente à frente é ter vontade de inovar e criar coisas novas. Né? Portanto, claro. Nós temos agora estes unicórnios, portanto, tivemos agora, não sei se já foi o 6º, 7º, 8º, que são pessoas que realmente se sentaram e quiseram fazer uma coisa nova. Eu ouvi falar aqui há pouco tempo este da Remote, né? Um dos fundadores da Remote, que é um dos últimos unicórnios. Ele disse que teve 10 anos a pensar o que é que eu posso fazer realmente diferente, o que é que posso fazer realmente diferente. E de facto conseguiu. Né? Portanto, a Remote é realmente diferente daquilo que existe no resto do mundo. E a Talkdesk e a OutSystems, portanto, são empresas que são muito diferentes. E a Farfetch. E a Farfetch, etc. Mas não temos muitas, não é? Bem, agora temos o Presidente da Câmara de Lisboa anunciou que queria, não é já uma fábrica de startups, porque isso já se anunciou há uns bons anos atrás, aliás. Há aí uma série de edifícios que estão por inaugurar, que não sei se vão chegar a ser inaugurados, porque o mundo também mudou e hoje já não se inauguram tantos edifícios para escritórios, pelo menos, com a pandemia. Mas, de qualquer maneira, agora vamos ter uma fábrica de unicórnios, portanto, eu digo isto com uma certa ironia, porque acho que há, de facto, uma oportunidade e temos que a aproveitar. Este dinheiro não é um dinheiro, pelo menos com a concentração que vai ter, que possa ser desperdiçado. Mas, de facto, uma das coisas onde me parece
que é absolutamente fundamental investir é na parte da sustentabilidade e aí vejo que o IoT tem muito potencial, não é? Nessa questão que referiu da gestão de energia, mas também gestão Sim, dos resíduos, gestão dos semáforos, sim. da inteligência, digamos, de edifícios. Sim, há todos esses processos que eram feitos, eram pensados, postos a funcionar e assim ficavam durante décadas, muitas vezes, não é? Agora pode-se colocar inteligência, né? Pode-se ver, mas estes semáforos, isto não passa cá ninguém a partir das 3 da manhã, então desliga-se, né? Não é preciso estar ligado, não é preciso estar a gastar energia. Mas agora mudou e passou a ser às 4 da manhã, ou passou a ser às 2. Aquilo adapta-se à realidade, portanto, aos edifícios, ao aquecimento, ar-condicionado, que são coisas que gastam brutalidades de energia, né? Todas essas coisas podem ser feitas de forma inteligente e gerida automaticamente por uma quantidade de dispositivos informáticos. Portanto, acho que isso é uma oportunidade enorme, né? Portanto, e depois a distribuição de energia mais larga, né? As energias renováveis, portanto, as pessoas que produzem a sua própria energia com base no vento, etc., ou no sol. Portanto, são oportunidades gigantescas. Sim, portanto, coisas que podemos chamar Internet of Things estão aí vão estar aí colocadas, sem dúvida nenhuma. Miguel, como especialista em blockchain, tem capacete de mineração de bitcoins ou não passou por essa fase industrial? Não faço mineração de bitcoins. Como é que comenta esta ascensão teórica das criptomoedas? As criptomoedas têm uma coisa muito interessante, não é? Que tem usadas como investimento, que não foi aquilo para que foram pensadas, aliás, têm uma valorização gigantesca comparado com o que é normal, né? Portanto, a pessoa compra um Bitcoin e se calhar ao fim de um mês pode ter 10% de incremento no preço, né? De valorização. Coisa que nos juros hoje em dia praticados pelos bancos, pelas contas da Forro, etc. É absolutamente impensável. Agora está a subir, não é? O problema, a questão é quando é que começa a descer. Exatamente, portanto é um investimento de risco, não é? Portanto, e ao ser um investimento de risco as pessoas têm que investir menos e portanto eu acho que as pessoas ganharam muito dinheiro com a Bitcoin e com o Ether e muitas outras, foram as pessoas que investiram muito cedo, não é? Sem perceber o que é que estavam a fazer. As pessoas não perceberam o que estavam a fazer, aconteceu duas coisas. Ficaram ricas, ok? E houve outras que perderam as contas e portanto, ficaram sem nada. Ou ficaram como estavam. Algumas que até se esqueceram da password e perderam. Exatamente. E tentam recuperar os milhões que estão lá perdidos num disco rígido qualquer, não encriptado e que não conseguem lá chegar. De qualquer maneira, as criptomoedas deram-nos o blockchain, que é uma tecnologia com um potencial muito grande para outras coisas. Que outras coisas? E penso que na Internet of Things e nestas questões de segurança que tivemos aqui também já a focar levemente, são áreas em que o blockchain pode ter um papel significativo. E já agora explica o que é o blockchain. Sim, para quem já agora não está um bocadinho, sim, para quem não está por dentro, claro. Sim, começando a explicar rapidamente o que é blockchain. Blockchain é um termo que infelizmente significa duas coisas diferentes, o que confunde um bocadinho a coisa, né? Portanto, por um lado, é uma forma de organizar dados, okay? Que em geral são operações em blocos. Okay? Portanto, existe um bloco e depois a seguir esse bloco coloca-se outro bloco e outro. É uma lista. Okay? E é só uma operação válida que é colocar um bloco no fim. Portanto, o que é que tem esses blocos? Depende. Portanto, no caso da Bitcoin, tem transações de Bitcoin. Caso outras coisas, podem ser coisas um bocadinho mais sofisticadas do que isso, mas são algum tipo de operações. Portanto, no caso da Bitcoin, forma-se um bloco de transações, não é? O A move não sei quantos dinheiro para o B, o B move não sei quantos dinheiro para o C, o D move para o Z e assim por diante. Há um bloco de transações. Depois, ao fim de um tempo, há outro bloco de transações e outro bloco. Okay? Pagamentos, transferências de dinheiro. Portanto, isso é um dos significados do termo blockchain. Né? Portanto, a blockchain é uma cadeia de blocos. Certo. Depois, o outro significado é um sistema informático distribuído, ou seja, computadores interligados pela internet, onde são guardadas cópias dessa blockchain. Okay? Portanto, a Bitcoin são alguns milhares de computadores espalhados pelo mundo, em que todos eles têm uma cópia, não necessariamente completa, mas têm todos uma cópia dessa estrutura blockchain. O que torna a coisa altamente resiliente. Né? Portanto, se um computador pegar fogo, ou se a China desligar
2.000 computadores, não faz mal, ok? Porque o sistema como um todo continua a funcionar. Ainda há computadores em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. O sistema como um todo funciona bem. Pronto, isso depois tem... há imensa coisa para dizer sobre isso, né? Eu tenho um curso sobre isso, se alguém tiver muito interesse. Portanto, lá faço a está, propaganda. esse tipo de registros e dessa resiliência, dessa capacidade, em termos de segurança, de rastreabilidade, isso tudo tem um potencial enorme de ser desenvolvido e de ser aplicado. Não é? Exatamente. Permite tornar seguras uma série de coisas, como, por exemplo, dinheiro. Okay? Portanto, e é aí que surgiu a Bitcoin. Portanto, eles queriam ter algo que representasse dinheiro e que fosse fiável, não é? Portanto, que não se desaparecesse amanhã. Não é? E, de fato, ao criarem uma rede de milhares de computadores, criou-se, e de pessoas que têm interesse económico naquilo, não é? Porque têm bitcoins, criaram uma coisa que é resiliente, porque se desaparecesse, havia muita gente que perdia muito dinheiro, só por essa razão. Não é? Portanto, outras aplicações, portanto, são inúmeras, não é? Portanto, no contexto da EBSI, que referi no início, quando disseram a minha biografia, mas não, é uma coisa que eu estou envolvido, num dos serviços é um serviço de identidade digital. Portanto, é criar uma identidade, portanto, ter numa carteira informação sua, que é comprovável, né? Portanto, eu poder mostrar informaticamente que a minha morada é mesmo esta, que a minha idade é mesmo esta, que o meu nome é mesmo este, né? Portanto, haver alguém que certifica isso, por exemplo, o país, e ao mesmo tempo controlar a informação que eu liberto. Criar uma conta na Google, revelar aquilo que eu quero revelar, mas não revelar aquilo que eu não quero revelar. Revelar coisas, por exemplo, como a minha idade é superior a 18 anos e, portanto, posso comprar bebidas alcoólicas, mas não revelar qual é a minha idade. Portanto, essa identidade digital é uma das aplicações da blockchain. Né? Portanto, posso criar identidades digitais que eu sei que vão persistir, portanto, não é uma infraestrutura desse tipo. Portanto, já agora a EBSI é uma blockchain europeia, uma blockchain para serviços públicos europeus. Portanto, outro serviço da EBSI, que é mais um bom exemplo de blockchain, é para para registar certificados académicos, garantindo que eles são verdadeiros. Não é? Há um problema, se calhar é um problema pouco conhecido, não é? Mas há muitos certificados académicos falsos. Não é? Já tivemos vários políticos que nos mostraram que se calhar é uma ponta do iceberg maior. Exatamente, pronto. Mas há pessoas até que mostram o certificado mesmo e depois é falso. Né? Portanto, com esta tecnologia pode-se registar lá alguma autenticação do certificado, não a informação toda, não interessa colocar lá a média de curso da pessoa ou a nota que teve na cadeira de OT. Claro. Portanto, isso não se coloca lá tudo, não é? Mas coloca-se um autenticador que permite, quando a pessoa depois mostra o PDF com o seu certificado, ver-se, este certificado é verdadeiro. Okay? Claro. Por exemplo, fez o curso em Portugal e vai para a Áustria, okay? Portanto, e mostra este certificado é verdadeiro. Onde há muitas outras. Não é possível falsear a entidade certificadora? Portanto, isto é tudo baseado em assinaturas digitais. Portanto, vai haver um processo de registro de quem são as entidades de confiança, no caso da EBSI. Uhum. Portanto, e só essas é que depois podem assinar estes documentos. Sim. Okay. Mas essa hipótese teórica existe. Mas isso é algo que está já, digamos, ou seja, não está implementado, mas está em curso. Está a entrar em produção. Sim, está implementado. Sim. Algumas destas funcionalidades estão implementadas. Portanto, a identidade digital e os diplomas em concreto estão. Depois há outros, portanto, permitir registrar documentos, que está em desenvolvimento. E dará para o voto eletrónico, o voto nas eleições legislativas, por exemplo, para passar a ser feito por telemóvel e assim combatemos a abstenção? Isso é uma boa pergunta. O voto eletrónico tem problemas que não têm nada a ver com a tecnologia. Por exemplo, aliás, o voto tem problemas que não têm nada a ver com tecnologia e colocam entraves a essa solução. Por exemplo, não, portanto, se calhar o mais importante, que é o voto, a pessoa não deve ser, o voto é secreto, né? E a pessoa não deve poder ser compelida a votar de determinada maneira. Certo. E se as pessoas permitem que qualquer um vote a partir de casa, isso torna-se muito complicado. Né? Eu cá em casa sou o pai, eu é que mando, ok? Toda a gente vota.
no AAA, ok? Esse tipo de coisas podem acontecer, né? Portanto, portanto, o voto eletrónico que existe aí pelo mundo não é esse, né? Então, o voto eletrónico é como cá, só que em vez de chegarem lá com uma caneta, chegam lá e carregam nos botões, né? Mas o que ajuda é a contagem dos votos. Esse deveria ser básico, pelo menos podermos votar em qualquer urna, não é? Quer dizer, aliás, chegou-se a implementar na pandemia, não sei porque é que não ficou, não é? Já reverteram nas últimas eleições, já voltou para trás, mas pronto. Mas esse seria... e o eletrónico nem sequer foi no voto, foi depois no mecanismo dos dados e das listas e do controle. Mas sim. Então, e o blockchain vai-nos levar até começámos com o IoT, mas o blockchain tem um potencial tão grande. Onde é que vamos ver no futuro o blockchain a trazer-nos? Já falou nessa questão da identidade digital, os certificados, mas há também, nesse caso, aplicações que vão ser mesmo absolutamente centrais. Sim, portanto, eu acho que a blockchain tem uma grande capacidade de mexer com muitos ecossistemas, porque permite movimentar dinheiro, por um lado, e permite movimentar dinheiro, portanto, um fator, aquilo que é preponderante, que é realmente interessante e novo na blockchain, é a descentralização, ou seja, não se depender de uma entidade em quem se confia. Okay? Portanto, tudo o que se pode fazer com blockchain, basicamente, podia-se fazer confiando em alguém, num banco, sei lá, posso fazer transferências de dinheiro, posso. Agora, o que não se conseguia fazer era fazer movimentações de dinheiro entre pessoas sem confiar num banco, ou sem confiar em bancos, ou em entidades similares, né? Portanto, no Western Union, assim. Portanto, e depois, isso é o primeiro nível, né? Portanto, movimentar dinheiro e descentralizado. Depois há um segundo nível, é que além disso pode-se fazer isso de forma programável, né? Eu posso criar programas que manipulam esse dinheiro. Portanto, posso criar contratos que se executam automaticamente, bancos que funcionam automaticamente, associações ou outro tipo de organizações que funcionam automaticamente e que são em que as pessoas intervêm de forma eletrónica sem que a entidade exista realmente, não é uma entidade que é virtual, que funciona sob blockchain. Portanto, isto tem uma capacidade de mudar muitíssimos ecossistemas, não é? Portanto, quase exatamente é difícil de dizer. Não é? Portanto, há assim uma série de hipóteses. Não é? O registro automóvel ser feito em blockchain, o registro de terrenos e de imobiliário ser feito via blockchain, a supply chain ser baseada em blockchain. Portanto, isso é uma aplicação que parece muito interessante. Né? As cadeias de fornecimento de produtos, não é? Portanto, hoje em dia os produtos têm componentes, não é? Portanto, um carro, na realidade, é uma soma de componentes que vêm de diversos sítios. Né? Portanto, permitir registar isso numa blockchain, de maneira que as entidades que participam nisso consigam perceber de onde é que vem, quanto tempo é que demora, quanto é que eu paguei àquele, direto ou indiretamente. Portanto, é muito interessante. Quais são as que vão se vingar? Claro. Há uns tempos vi uma que era também interessante, que era cotas de pesca, controlar capturas de espécies que estão cujas cotas são muito restritas e que, pronto, depois como há muita intermediação e muitas coisas é muito difícil controlar e também usavam blockchain, creio que num país, no Canadá ou algo assim, e portanto achei interessante, porque era um exemplo bastante diferente daquilo que são os habituais. Temos aqui um comentário da Rita Souza que fala um bocadinho, né, que o que está aqui por trás do blockchain é apenas a ideia de fugir ao sistema financeiro. Isso é verdade? Foi essa a ideia base? A ideia base não era fugir ao sistema financeiro. Portanto, a ideia básica era um bocadinho ideológica, penso eu. É uma ideologia libertária que existe na internet, né? Que está muito na base de muitas coisas que acontecem na internet e também parece estar por trás da blockchain. Não sabe muito bem o que é que está por trás da blockchain, porque não sabe quem é que está por trás da blockchain. Né? Portanto, é um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem, que até podem ser um grupo de pessoas e não apenas uma pessoa. Mas essa teoria libertária, né? Os bancos como inimigo, né? Portanto, portanto temos que criar uma coisa que não dependa dos bancos, pode estar por trás e parece estar por trás da Bitcoin, né? E depois começaram a surgir outras, né? Portanto, e hoje em dia
90% daquilo que está por blockchain não tem nada a ver com essas ideias libertárias, antes pelo contrário, estão grandes empresas, estão pessoas normais que querem fazer negócio, querem ter aplicações interessantes. E é verdade mudar que as suas áreas. que é um problema significativo a questão do consumo de energia que tem que existir para todo esse sistema de criptomoedas e de validações de cadeias, ao fim e ao cabo. Não é só as criptomoedas, mas à medida que as cadeias se tornam grandes, o processo vai se tornando complexo. E isso exige poder de processamento. Sim, portanto, o problema existe em grande dimensão na Bitcoin e não nas blockchains todas. Portanto, há muitas tecnologias de blockchain hoje em dia. A Bitcoin é uma delas, né? Portanto, e que depois existe sob a forma de uma blockchain mesmo, que é a Bitcoin. Mas eventualmente a pessoa pode criar a sua Bitcoin lá de casa. Né? Portanto, e a Bitcoin tem um problema. Né? Como há 10 mil computadores, pensa-se mais ou menos a minerar, né? Portanto, há 10 mil computadores que respondem, como dizendo que têm Bitcoin, pelo mundo fora. Portanto, há essa ideia de pôr os blocos das transações no fim da cadeia, exige consenso, okay? Exige que todos cheguem a acordo sobre qual vai ser o próximo bloco. Portanto, e a forma que a Bitcoin arranjou para resolver esse problema de consenso foi tornar muito difícil a alguém arranjar o próximo bloco. Portanto, e a solução consiste em ter um puzzle criptográfico, um crypto-puzzle, que demora em média, com toda a gente a tentar no mundo, portanto, e a dificuldade é adaptada dinamicamente, com toda a gente a tentar no mundo, em média, há um sucesso cada 10 minutos. E como só há de cada 10 minutos, em princípio só vai haver um ao mesmo tempo. Às vezes pode haver uns empates, ok, mas se resolve de outra maneira. Portanto, e tem essa solução. Só que, na realidade, o problema do consenso era um problema de sistemas distribuídos, de informática, conhecido há muitos anos antes, e que não gastam energia nenhuma de especial, ok? Que não funcionavam e não funcionam muito bem com essa escala de nós, ok? Mas, portanto, há algumas blockchains hoje em dia, como a Bitcoin, que consomem muita energia. Há uma blockchain, a segunda mais importante, que é a Ethereum, que consome muita energia, mas está a migrar para outra solução diferente e que vai deixar de consumir muita energia, chamada Proof of Stake em vez de Proof of Work. Portanto, há outras baseadas na mesma ideia e depois há muitas outras, a maior parte delas, que não consomem muita energia. Consomem normal, não é? Portanto, a pessoa quando tem um telemóvel também consome energia, quando tem um computador portátil que estamos a usar para ver isto também consome energia. Mas portanto, no fundo, não é um problema estrutural à tecnologia, porque há soluções. Não é um problema estrutural, exatamente. É esse o termo. Não é um problema estrutural. É um problema de algumas, como a Bitcoin, sem dúvida, mas não é um problema estrutural. Miguel, estamos a chegar ao fim da nossa hora de conversa. Sei que tem um livro para nos mostrar, queres falar um bocadinho, mostrá-lo e falar um bocadinho sobre ele? Sim, então vamos lá ver se funciona, não é? Portanto, se consigo mostrar. Está bom, está excelente. Portanto, é um livro chamado Fahrenheit 451, isto meio inglês, meio português. Portanto, é um livro que faz este ano, ou não sei se já se faz ou se fez este ano, 70 anos. Okay? É um livro muito antigo, mas que fala muito do presente, okay? E do futuro. Portanto, o livro e o filme correspondente são conhecidos por existirem bombeiros que queimam livros, não é? Portanto, isso ficou muito, acho que fica na imaginação das pessoas, não? O papel dos bombeiros deixou de ser apagar incêndios, porque as casas já não ardem, não é? No futuro. Então o papel é queimar os livros, que são coisas subversivas e que estragam a mente das pessoas, não é? E então o que é que existe em alternativa? Existem televisões ou sistemas interativos nos quais as pessoas estão completamente embebidas, né? Então, as pessoas em casa têm uma sala com ecrãs tipicamente em todas as paredes e estão embebidas naqueles ecrãs. Portanto, o autor na altura explicou que o livro era sobre a televisão, né? Era sobre a invasão da televisão nas nossas vidas. Claro. Mas a Internet of Things, as redes sociais, parece-me que a metáfora é completamente adequada também para essas coisas. Então, há este risco de nós embebermos em tecnologia e esquecermos de coisas que são importantes, como por exemplo os livros, e como por exemplo as pessoas que estão ao nosso lado, etc. Portanto, acho que é um livro muito interessante, é um livro pequenino e que se lê muito, muito bem, e que eu recomendo. Então, nesta conversa digital, é este o conselho do Miguel para sobrevivermos ao digital e ir para o papel. Miguel, muito obrigado pelo tempo, pela sabedoria, e com esta conversa chegamos ao fim do nosso ciclo sobre cidades inteligentes.
Começámos com o que é que vai mudar nas cidades, o que é que vai mudar com o 5G, o que é que vai mudar com a condução autónoma e hoje o que é que vai mudar com a internet das coisas. Chegamos ao fim também destes 3 meses de conversas às quartas-feiras. Amanhã, às 21h30, temos uma masterclass com Catarina Pombo Correia sobre o que é uma filósofa, sobre o que é um ato criativo, vamos falar de criatividade, e com a conversa da manhã encerramos o programa das festas do Cógito 2021. Não fiquem assustados, vocês podem continuar a acompanhar o Cógito na internet, no YouTube ou no nosso site, e estamos já a preparar 2022. Muito obrigado a todos e façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite. Boa noite.